A liturgia nas celebrações é um aspecto central na vida da igreja local. O culto público, muitas vezes, é o primeiro passo que uma pessoa nova na fé dá em direção a Jesus Cristo. Sabendo disso, a igreja é desafiada a reavaliar seus métodos no culto de celebração. Será que suas músicas e pregações têm como mensagem central Jesus Cristo? Sua forma de comunicação é clara? Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, convidamos o pastor Samuel Braz, apresentador da Escola Bíblica Especial, casado com a Verônica e pai do Nicolas. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Samuel no palco de nossa conferência. A todos, prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que a gente tem estudado, gastado um certo tempo pensando, que é a questão da celebração, a questão do culto público, né? E eu espero poder, nesse momento, né, de reflexão aqui, eu espero poder contribuir com todas essas reflexões que estão sendo feitas aqui nesses 2 dias. Deixa eu só colocar aqui meu relógio para eu não perder o... Sai que pastor e microfone, né? Ah, tem ali, rapaz, olha só. Então já vou guardar aqui. Que pastor e microfone é um negócio que não combina tão bem, que eles não querem se separar depois, né? O pastor começa a falar e ele não quer parar depois. Eu queria só fazer uma oração com você. Pode ficar do jeito que você está mesmo. Amado Senhor, nós te agradecemos pela bondade de nos trazer aqui nessa manhã. Agradecemos a bondade de reunir, ó Deus, pessoas em reflexões tão importantes, visando a tua igreja, a tua comunidade, aquilo que é o foco do Senhor e aquilo que é o foco do sacrifício de Cristo na cruz. Que o Senhor nos conduza, abrindo nossa mente, nosso entendimento, e nos conduz assim para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre culto, sobre celebração, e aí nós estamos fazendo esse recorte do pós-pandemia, né? A pandemia mudou tudo. Tudo que você pode imaginar mudou. O casamento mudou, a criação dos filhos mudaram, a maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia mudou, a maneira como nos relacionamos com as pessoas mudou. Eu não sei se você tem essa sensação, agora a gente não está usando mais máscara, mas você entrar dentro de um ambiente e você ficar com aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada. Sabe? Liberou máscara, entramos no mercado. Meu Deus, alguém vai me parar, alguém vai fazer alguma coisa, porque mudou. Nós passamos praticamente mais de 2 anos vivendo uma realidade que ninguém foi treinado para ela, ninguém foi orientado para ela. Nós simplesmente dormíamos e acordávamos tomando decisões sobre as coisas. Por quê? Porque as coisas simplesmente se alteraram. Uma das frases mais comuns da gente ouvir nesse período, e aí nós vamos voltar lá em 2020, né? Na nossa realidade, lá na nossa igreja, nossa realidade local, nossos cultos foram suspensos em março de 2020. E qual era a expectativa? 2 semanas, 3 semanas. Chama os médicos da igreja, conversa com eles, o que está acontecendo no cenário, aquela coisa toda. Tranquilo, vai ser 3 semanas, 2 anos. Mas a frase mais comum era: eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Mas que normal? Ao que era 2019? Já foi, irmão, não volta.
Seu filho não é o mesmo filho de 2019. Eu tenho conversado com alguns professores, principalmente do ensino médio, e eles estão relatando alguns episódios que estão acontecendo nas escolas desde que voltaram às aulas presenciais. Os alunos de 2019 não são os mesmos de 2022. Mudou tudo. Então, quando nós nos deparamos com um desafio como esse, a gente precisa fazer reflexão, mas a gente precisa tomar decisões. E uma das coisas mais difíceis na tomada de decisões é o medo. A gente tem medo. Por quê? Porque seja qual for a decisão, é partir para algo desconhecido, porque nós estamos 90 anos de igreja, aprendemos a fazer 90 anos de um jeito, e de repente, em 2 anos, a gente precisa pensar em mudar. Não dá medo? Lógico que dá medo. Eu particularmente tive algumas crises de... Ainda estou me tratando ainda, eu estou meio ruim da cabeça ainda, né? Estou dando uma melhorada, né? Um remedinho aqui, outro ali, uma terapia, uma chorada aqui, uma campanha de oração, daí Deus vai melhorando, né? Mas eu tive algumas crises, assim, eu morava em Guarulhos, em São Paulo, e tinha uma sacada no prédio, no apartamento que a gente morava, tinha uma sacada, e a sacada, olhando para a esquerda, você via a Fernão Dias, para mais esquerda você via a Ayrton Senna, para cima a Dutra. E no auge da pandemia, eu tinha uma rede, eu ficava assim 2 horas, 3 horas da madrugada, sentado nessa rede, e não passava um carro. Quem conhece Fernão Dias e Dutra, aquilo é caminhão o tempo inteiro cruzando o Brasil. Não passava nada. Aí começou a me dar uma crise. E aí eu ia lá, eu olhava meu filho dormindo, minha mulher, aí voltava para a rede e falava assim, é assim, Senhor? É assim que vai acabar tudo? Porque não tinha emoção, né? Porque assim, quando você olha na Bíblia, né? Ó, dilúvio, gente, dilúvio. Olha, o negócio, entra na arca, aquela coisa toda. Mas não, trancou todo mundo dentro de casa, não passa uma alma viva, você fala, é assim, Senhor? Vai acabar desse jeito? Eu não sei se algum de vocês tiveram crise no meio dessa pandemia. Eu tive, estou ainda tentando sair dela, né? Mas é interessante porque a primeira coisa que você pensa é aquilo que você não tem controle, ou seja, está para além de você. Você não sabe como vai ser amanhã. E eu ficava só pensando, todo dia eu pensava, será que eu peguei hoje? E eu ficava pensando assim, se eu pegar, como será? Será que eu vou ficar legal, não vou? Aí o coração já começava a acelerar e você já começava a sentir falta de ar. Por quê? Porque quando a gente lida com o que é desconhecido, isso gera medo no nosso coração. E medo gera ansiedade. E ansiedade é paralisante. Então, veja, vamos tentar pegar essa bola, usando a analogia do futebol, botar essa bola no chão, parar, tentar enxergar o campo, tentar enxergar a visão para a gente tentar planejar uma jogada. Porque esse desafio está posto sobre nós. Rápidas mudanças de paradigmas aconteceram sem que nós estivéssemos estruturados para isso. Irmão, mudou da noite para o dia. Você dormiu com alguns conceitos, você dormiu com algumas seguranças de costumes e etc. E você acordou e eles não existiam mais. Eu percebi isso quando um dia na igreja a gente falou assim, manda uma foto aí da onde você está, participando do culto e tal. E aí um mandou uma foto assim, estava a família inteira num sofá, aquele sofá grande, família inteira, cobertor, pipoca. Eu falei, mudou. E aí depois eu comecei a fazer um outro raciocínio, eu comecei a pensar o seguinte, vai ser difícil esse povo voltar. E sinceramente, né, gente? Cobertorzinho.
Imagina esse tempo aqui. Nós não tivemos um tempo desse na pandemia. Imagina esse tempo aqui, meu irmão. Cobertorzinho. Ô, bem, traz a pipoca. O pastor vai começar a pregar. E aquela sensação de que você fala, você não vê mais pessoas. As pessoas viraram avatares. As pessoas viraram aqueles nomes dos mais esquisitos possíveis que apareciam no YouTube. E o pessoal colocava assim... Gracinha 94 pede oração. Meu pai, será que Gracinha é nome? Você fica meio preocupado, né? Porque mudou, você não conhece mais as pessoas. Quem são as pessoas que estão participando do culto? Você não sabe mais quem são elas. Você não sabe se a piadinha encaixou, se eles riram, não riram. Por quê? O YouTube tem um delay, né? Tem um delayzinho assim de... quando a internet está boa, dá uns 7 segundos. Mas quando está ruim, dá 20 segundos, 30 segundos. Então assim, você faz a piada aqui, meu irmão, 30 segundos depois, você tem a reação. Já foi. Então veja, as dinâmicas vão se alterando, mas elas impõem sobre nós mudança de paradigma. Só que, observe bem, mudança de paradigma que não estão sendo refletidas, não está sendo construído essas mudanças. Nós estamos nos impondo essas mudanças porque não tem o que fazer. Então, é o fim da segurança dos costumes. O segundo desafio é que de uma hora para outra, aquilo que era rural se converteu num urbanismo alucinado. Meu irmão, o que deu de uns irmãos velhinho, rapaz, aqueles que tinham TV de tubo ainda. Não, eu quero comprar uma TV agora que tem Wi-Fi, porque eu preciso conectar o YouTube e tal, porque eu preciso assistir o culto. Mudou! O irmão que era contra, por exemplo, usar a Bíblia no celular, ele teve que comprar o smartphone, irmão. Aquele celular que igual que o meu pai tinha. Meu pai tinha um celular que ele falava assim, Dedé, ele me chamava de Dedé, tá? Sem a piada, porque Mussum e tal. É Dedé, é o meu apelido. Meu apelido da família. Então, assim, por que é, não sei, mas é Dedé e acabou. E se falar negócio de Mussum, eu processo, tá? Porque não pode fazer piada, tá? Com negro não se faz piada. Aí, meu pai tinha esse celular que ele chegava para mim e falava assim, Dedé, comprei um celular, é de Flip. Abri assim. Meu pai, mas ele faz o quê? Ué, liga? Precisa mais o quê, né? Mas hoje não, a gente tem um aparelhinho hoje que faz absolutamente tudo que você imaginar. A nossa vida cabe dentro de um aparelho. E o irmão que dizia assim, pastor, celular bom é o de Flip que faz ligação. Comprou o smartphone. E, assim, a gente tem alguns irmãos na igreja, né, que passaram a vida trabalhando serviços pesados, serviço rural, e você percebe, a mão é grossa, o dedo é grosso, imagina ele digitando, né? O S já saía SA, porque já pegava as duas letras, né? Só que é interessante a gente observar que houve uma mudança de mentalidade. Mesmo aquela pessoa que era extremamente rural, ou seja, que mantinha ainda sociologicamente aquela ideia rural, dos costumes rurais, ele se alterou. Né? Um senhorzinho falou assim para mim, pastor, eu não sei mexer em nada, eu só sei ligar a televisão e o meu neto conectou tudo lá, eu aperto esse botão e já estou no culto da igreja. Ele ligava lá, 9 horas de escola bíblica, não perdi a escola bíblica, né? Agora não sou mais eu que estou apresentando, mas não perdi a escola bíblica, né? Mas 9 horas, pastor, liguei lá, está funcionando. Pastor, liguei lá, o culto está acontecendo. E quando atrasava o culto 5 minutos, olha que negócio interessante, aprendemos a ser pontuais. Por quê? Um dia nós estávamos lá na IAP Vila Medeiros, e tivemos um problema de conexão. Tivemos um problema de conexão com a internet caindo e tal, e aí dá o anúncio, né? Nosso culto e tal, os irmãos estão tudo preparados. Glória a Deus, hoje vai ser bênção, hoje vai ser um culto maravilhoso, não vejo a hora de encontrar meus irmãos virtualmente e tal.
deu pau na internet. E vai, paz, eu liderava ali a equipe, né? E vamos lá, gente, acerta daqui, reinicia o modem, refaz VPN, não sei o quê. Blá, blá, blá. Atrasamos uns 10 minutos no culto. E mensagem, irmão. Plim, 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 plim. Pastor Alain recebia as mensagens, né? Que eu não recebia. Só ele ficava recebendo as mensagens. Plim, plim, plim. E ele lá, e aí, irmão, e aí? Irmão, vamos orar, que o inimigo está furioso hoje. 10 minutos depois, os irmãos começaram a mandar mensagem assim: não, fica tranquilo, pode resolver aí. Já estou no culto de Vila Maria. É um negócio interessante isso. Por quê? Porque começou a obrigar a gente a ser pontual. Se você atrasar 5 minutos, o irmão vai achar umas 5 igrejas que foram pontuais e ele vai assistir o culto. Então veja, aquela mentalidade que existia, né? Por exemplo, vamos para a igreja, tem que botar o terno e a gravata, né? Na minha época, quando eu era criança, a mãe chamava de roupa de vedeus, né? Que era uma roupa separada, não podia usar nos outros dias, roupa separada. Mas você está em casa, como que faz? Então você começou a perceber o seguinte: a roupa não é importante, porque eu posso assistir o culto de pijama. E avançando nesse pensamento, ontem eu estava conversando com um amigo, aí ele falou assim: rapaz, sabe o que eu descobri, rapaz? Esse negócio de ir para a igreja, irmão, isso aí, culto que é culto, você acha em qualquer lugar, rapaz, só conectar lá e achar. Então, a ideia que a gente tinha, por exemplo, de comunidade, ela também se alterou. Porque a comunidade, ela se transformou dentro desse novo paradigma, simplesmente no quê? Num culto. E aí a gente perde de vista a ideia de que o culto é só parte desse movimento que nós chamamos de igreja. Mas esse movimento não aconteceu nesses últimos 2 anos. Aconteceu culto, que alguns estudiosos de culto, eles estão... porque assim, estudioso, vocês sabem, estudioso é o seguinte: tudo que aparece, eles inventam 50 teorias para eles ficarem discutindo, né? No primeiro século, eles ficavam discutindo quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete. Então, só para você ter ideia de como que estudioso é, né? Então, quando você vê, segundo os estudiosos, você já dá um desconto grande para ele, porque assim, a cabeça de estudioso é diferente. Mas é interessante porque quem estuda essa ideia, quem estuda o culto, que faz pesquisas, que lê pesquisas sobre isso, ele começa a perceber que essas mudanças de paradigma, elas fazem com que aquilo que nos dava segurança comece a balançar. E um dos fenômenos que está acontecendo, é o número de pessoas que simplesmente no meio da pandemia elas migraram de igrejas. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos em que eles constataram que em algumas igrejas americanas, cerca de 30%, 40% dos membros não eram mais membros daquela igreja. Eram membros de outra igreja já. Porque eles haviam se conectado. E aí, assim, vamos pensar aqui, né? Se nós estamos escolhendo igreja por causa do ministério infantil, por causa do estacionamento ou por causa do banheiro, na pandemia o banheiro é seu, o estacionamento é seu e o ministério infantil é seu. Então o que sobrou? O culto. Então você escolhe o melhor. Rapaz, gostei do culto dessa igreja. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Mais uma vez eu estava fazendo reunião com a equipe de mídia e a gente acertando os detalhes e tal. Aí um gatuno lá levantou e falou assim: pastor, eu estou meio preocupado. Eu falei: mas por quê? Pastor, aumentou demais a audiência, tem muita gente assistindo, muita gente achando impressionante e tal. Isso aqui está gravando, está filmando? Não. Não, né? Aí ele falou assim, agora começou a gravar, né? Aí ele falou assim: não, porque é o seguinte, pastor, estou preocupado, porque a gente teve conversão, teve um monte de coisa assim acontecendo. Gente, agora eu sou membro aí da igreja. Porque é o seguinte, quando eles vierem aqui, eles vão ver que não é igual na internet, né? Não é um negócio para a gente pensar? E é essa a reflexão que eu trago. Porque é o seguinte, fazer culto na internet é muito fácil. É fácil.
Você precisa de uma conexão com a internet, você precisa de tecnologia. Quanto melhor a tecnologia que você tem, melhor o culto que você transmite. Agora, transmitir o culto é uma coisa, fazer uma comunidade acontecer é outra história. Tá? Então assim, lá a gente cansou de organizar. Não, hoje nós vamos fazer um culto de impacto. Vamos lá. Diminui o espaço, fundo branco, tal. Meu irmão, os meninos, pastor, eu tive uma ideia. Nós vamos montar um trilho aqui para a câmera fazer a câmera fazia assim. E os irmãos, meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas no presencial não é assim. Você está entendendo? Então, muitas pessoas se enganaram na internet. Se enganaram zapeando na internet, achando cultos que mais agradavam, mas elas se esqueceram que o culto é apenas parte de um processo maior. E a maioria dessas pessoas, elas não vão encontrar esse processo maior na realidade fora do virtual. Mas vamos seguir aqui. O alerta, então, que temos diante de nós é, em primeiro lugar, essa é uma experiência em processo. Como será a igreja depois da pandemia? Os estudiosos estão quebrando a cabeça, mas a verdade é, ninguém sabe. A única convicção é, existe uma igreja antes, existe uma igreja depois, e provavelmente essa igreja depois vai ser fruto de estudos dos próximos 10, 20 anos. Nós vamos comprar livros daqui 10 anos, e eles vão estar explicando para a gente o seguinte, como que foi o discipulado na pandemia, como que foi a migração na pandemia. Por quê? Porque isso está em processo. Eu não sei qual é a realidade local que você tem, mas uma constatação que a gente tem feito, aí uma constatação empírica, mas tem alguns estudos já acontecendo nos Estados Unidos sobre isso, que é o grupo menos alcançado nas celebrações na pandemia foram os adolescentes. A ideia é, a faixa etária de adolescentes dessa pandemia, eles não são mais crentes. Já podem ser considerados como um grupo não alcançado. Aí assim, é legal a gente ir alcançar a África, mas a gente perdeu os adolescentes. E essa é uma reflexão importante para a gente fazer. Um exemplo, meu filho ontem completou 3 anos. Fizemos uma festinha para ele, fizemos um bolo, né? Aí ele falou assim, 2 anos... Todas as comemorações foram eu, minha esposa e ele. Um bolinho. Por quê? Pandemia. Aí a gente falou assim, filho, sua festa agora vai ser para quem você quiser. Do que você quer a sua festa? Porque tem esse negócio, a frescurinha de tema, essas bobagens, né? Para gastar dinheiro. Meu filho falou assim, meu filho é crente. Ele falou assim, papai, eu quero um bolo de confetes e granulado. Falei, tá na conta, filho. Papai, esse aí o papai compra. Tá tranquilo. Mas é um negócio interessante. O meu filho, que completou 3 anos ontem, ele não sabe o que é se relacionar em uma comunidade local. Ele não sabe. As poucas coisas que o meu filho sabe sobre igreja e sobre o evangelho, são coisas que nós comunicamos com ele, que nós ensinamos a ele. Mas o meu filho não tem amigos na igreja, ele não sabe direito aonde é a igreja dele, porque durante 2 anos, a regra dizia que crianças não podiam frequentar as igrejas. Teve um lugar, não vou contar onde foi, né? Mas teve um lugar que a gente subverteu a ordem, né? Mas assim, não dá, pai, nós estamos perdendo todo mundo. Vamos fazer uns encontros secretos. Pai, não tem adolescente morrendo, cara. Vamos fazer uns encontros secretos. Não pode celular, não pode filmar, não pode tirar foto, não pode nada, irmão.
A gente fez um negócio desses aí, ó. Vocês estão sabendo o que eu estou contando agora. Por quê? Porque simplesmente não havia um ambiente para eles. Eles foram excluídos. E eles se perderam onde? No quarto de casa. No quarto de casa. Graças a Deus eu tenho uma certa liberdade com adolescente. Eu gosto de adolescente. Eu fui um adolescente muito problemático, gente. Muito problemático. Daqueles assim que uma vez o diácono chamou e expulsou a gente da igreja. Eu estou convidando vocês a se retirarem dessa igreja. Só que assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não meçam força com adolescente. Adolescente não tem nada a perder. O diácono tem. O adolescente não tem. Mas eu fui um adolescente problemático, então eu tenho uma identificação com os adolescentes. E um dia a gente estava numa celebração e chegou uma menina para mim e falou assim, pastor, o senhor pode vir aqui? A gente precisa falar com o senhor. Falei, vamos lá. Cheguei lá, fora da nossa celebração, tinha um grupinho de adolescentes. E aí eles começaram a me contar algumas coisas. Nós perdemos os nossos filhos no quarto de casa. Então veja, quais são os reflexos disso? A gente não sabe ainda direito. Uma coisa eu sei, até mesmo na nossa sociedade, com essa conversa que eu tenho tido com alguns amigos professores do ensino médio, até eles estão percebendo, alguma coisa deu errado, algum ponto saiu da curva. A tal ponto deles começarem a cogitar que aqueles alunos deles precisam de Deus. As pedras clamam. Segundo lugar, um segundo alerta que a gente tem é que durante esse processo a gente faz as observações. Estão lembrados dos filhos de Issacar? Os filhos de Issacar, lá em 1 Crônicas, os filhos de Issacar foram pessoas que Deus deu à igreja. Deus deu à comunidade. E essas pessoas, elas tinham uma capacidade e até mesmo uma espécie de dom sobrenatural de se antecipar às coisas que vinham, para que Israel tomasse decisões. Não é interessante isso? Isso, eu gostei daquela frase ali que falou do negócio do sofá, né? Eu fazendo essa analogia, eu usei um jargão que o pessoal usa, que é assim, segura no pincel que vai puxar a escada. Deus puxou a escada. Deus puxou a escada. E quando ele puxou a escada, a pergunta que fica é, qual é a observação que a gente está fazendo desse processo? A gente está simplesmente olhando e dizendo assim, não vejo a hora de voltar ao que era, ou a gente está olhando e dizendo assim, mudou alguma coisa e eu preciso entender para onde Deus está querendo conduzir a gente. Então é uma observação que está acontecendo. Mas em terceiro lugar, esse processo, essa experiência, essa observação, ela nos leva e precisa nos levar a uma tomada de decisão. Mas essa tomada de decisão, eu já antecipo, ela precisa ser corajosa. Porque ela contraria completamente tudo que a gente tem de seguro, de segurança. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na celebração, e a gente vai entender assim, olha, vamos analisar aqui, nossa celebração não está alcançando a XYZ. O que precisamos fazer para alcançar? Aí é a hora que a gente precisa fazer um exercício de fé. Aí é a hora que a gente precisa olhar e dizer assim, é isso mesmo? E deixar o Espírito Santo de Deus esclarecer, iluminar isso na nossa mente. Porque do contrário, a gente vai continuar respondendo perguntas, dando respostas certas para perguntas que ninguém está fazendo. E essa é uma realidade. Uma das coisas mais comentadas a respeito das celebrações, sejam elas virtuais ou presenciais, é uma palavrinha muito moderna chamada conexão.
Ontem mesmo eu conversava com um casal que está saindo da nossa igreja e está indo para a Batista. E eu perguntei, e aí? O que foi assim, na real, assim, direta, sem floreio, na real, o que foi? Ele falou assim, um ambiente não nos conectava. Quando a gente fala isso, todo mundo fala assim, besteira, que bobagem. Mas pensa num negócio, gente, que é você ter pelo menos as 5 gerações dentro de um lugar, o pastor é um só, a pregação é uma só, o louvor é um só, e ele precisa produzir nesse ambiente uma conexão, gente. Pensa que isso aqui é fácil, gente? Gente, se fosse fácil crescer a igreja, meu irmão, nós não fazia, a gente não está discutindo revitalização, não. Todo mundo tem fórmula mágica para crescer. A questão é que não é fórmula mágica que cresce, é uma percepção e uma ação do Espírito Santo de Deus. E essa ação do Espírito Santo de Deus, ela acontece com a clareza do nosso coração, com a sinceridade do nosso coração. Eu conheci pastor, sim, que eu fiz amizade, que ele não sabia nem definir o que era trindade, ou triunidade. Sabia, irmão? Ele nunca tinha estudado teologia, nunca fez pós-graduação de nada. Mas os filhos de Issacar, eles estão em todo lugar. Teve um que eu conversei, quase 70 anos ele falou assim, eu falei assim, mas como que o senhor chegou a essa ideia? Porque assim, se o senhor tivesse um pastor aqui de 20 anos, eu ia olhar e falar assim, um pastor de 20 anos está mais conectado com essa geração. Mas o senhor não tem 20. Ele falou assim, eu não tenho 20, mas na minha equipe tem os de 20. E eu ouço eles. Está entendendo? Porque a sinceridade do coração, esse olhar sincero daquilo que Deus está construindo, não tem a ver com a idade, não tem a ver com o nosso grau de instrução, não tem a ver com as faculdades que a gente fez, tem a ver com uma sensibilidade de entender isso aqui que o pastor Fabiano acabou de dizer, qual é a nossa filosofia, quem são as pessoas que Deus está... Porque observe o seguinte, sexta-feira eu fui matricular o meu filho na creche. Eles me ligaram e falaram assim, olha pai, saiu a vaga aqui para o seu filho, tal, não sei o quê. Aí eles dizem, documento XYZ, eu pego os documentos, eu vou lá, e eu faço o que lá? Matriculo o meu filho. Olha pai, baguncei um negócio aqui, viu? Eu me mexo muito. Olha pai, seja bem-vindo. Que o Nicolas seja bem-vindo à nossa escola. Aí eu pensei assim, quem matricula filho na escola? É o pai. Está entendendo? Não, você não entendeu ainda, mas eu vou andar um pouquinho. Se quem matricula filho na escola é o pai, quem nos dá rebanho é Deus. Porque os filhos são dele. Entende? E é algo precioso. Para um diretor de escola, para um coordenador pedagógico, o pai chegar lá e falar assim, nós escolhemos essa escola para trazer o nosso filho. É uma honra. Ele passa meia hora mostrando para mim, olha, aqui é onde ele vai ler o livrinho, aqui não sei o quê, vou mostrar o refeitório, aqui é onde ele vai tomar as refeições. Por quê? Porque ele quer honra. Então, cada pessoa que vem a uma celebração nossa, é um filho que Deus levou para a gente. Então, gente, espera aí, a gente não pode levar isso de qualquer jeito. A gente não pode fazer da celebração uma coxa de retalhos. A gente precisa construir um processo que seja claro. Então, qual é esse papel do culto, então? Primeiro, resgata o mundo afastado. Meu irmão, sempre haverá uma igreja aberta celebrando Jesus, e Jesus vai dizer assim, esse cara precisa dessa igreja. Sempre, sempre.
E quando eu falo isso, eu não estou, e você vai perceber bem aqui mais à frente, eu não estou dizendo que a gente precisa ficar trancado dentro da nossa igreja, ficar orando para Deus mandar as pessoas. Não, irmão, isso só vez a gente buscar. Mas os que a gente busca por quê? Porque o pai já ligou dizendo, aliás, o dono do rebanho, o pai desses filhos, ele já ligou dizendo assim, olha, eu tenho interesse numa vaga para o meu filho aí. Aí é a hora que a gente responde, nós também temos interesse de cuidar do seu filho. Então Deus, ele não manda gente problemática, simplesmente. Ele manda gente que condiz com aquela comunidade. Ai, pastor, eu não aguento, pastor. Aqui no nosso culto só entra bêbado. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu já dei umas pegadas nos bêbados na igreja. Eu era missionário, igreja lá em Arujá, eu era missionário. E aí na época eu fazia jiu-jitsu. Agora eu estou magrelo, emagreci muito, mas eu era fortão. Jiu-jitsu e tal. E eu era doido para arrumar encrenca. Doido para arrumar uma briga. E aí um dia, rapaz, estamos lá no culto, eu sentadinho lá, pai, olhinho fechado. Aí entrou, rapaz, um bêbado entrou. Aí, um diácono chegou para mim e falou assim, missionário, é o seguinte, esse bêbado aí é um problema para a gente. Esse bêbado aí é difícil. Toda vez que ele vem aqui, causa confusão. Aí eu, pois é, eu vou sentar do lado dele. Aí cheguei lá, sentei do lado dele. Ele ficou aqui no cantinho, eu do lado dele. E ele tinha um negócio assim, chegava na hora do culto, do louvor, aí ele levantava a mão, queria abraçar as irmãs e tal. Eu falei, pai, deixa comigo. Sentei do lado dele. Aí, meu irmão, quando esse cabra levantou, eu dei um abraço, mas tão amoroso nele. E eu falei assim, você fica quieto aqui, senão eu vou te quebrar inteiro. Tá achando que crente é besta? Tá achando que crente é bobo? Eu vou te quebrar inteiro aqui. No ouvidinho dele, né? Rapaz, pensa num camarada que assistiu o culto inteirinho, irmão. Inteirinho. Aí no final chegou e falou assim, o senhor não é fácil não, hein? Aí falou assim, eu tenho esse problema aí com a bebida aí. Vocês não podem me ajudar não? Não, a gente ajuda. Mas não é interessante, rapaz? Porque eu ficava pensando, por que Deus manda o bêbado para cá, cara? Eu tinha meia dúzia de ex-alcoólatra na igreja. Ex-alcoólatra entre aspas, né? Meia dúzia, irmão. Aí, chega uma hora que você começa a olhar e falar assim, peraí, Deus está trazendo, Deus está resgatando e Deus escolheu a gente. Um outro aspecto interessante do papel do culto é que ele é um presente de Deus para os seus filhos. Quando que o culto fica sem graça? Quando a gente perde a perspectiva de que é um encontro com Deus. Nós nos encontramos uns com os outros, mas nós nos encontramos com Deus. Quando a gente perde isso de perspectiva, o que acontece? Tudo fica monótono, tudo fica chato, tudo fica insuportável. Por quê? Você perdeu essa conexão, você perdeu essa ideia de que aquele momento, aquele ajuntamento, estar reunido com outras pessoas é um presente de Deus para nós. E quando outras pessoas vão chegando, não é só um presente de Deus para nós, mas é como se Deus dissesse assim, eu vejo o potencial em vocês. Em terceiro lugar, a celebração também reúne a comunidade dos salvos. Meu irmão, pode ser na Coreia do Norte, pode ser na China. Não interessa, irmão. Não interessa o modo. Vai ter sempre uma comunidade de salvos em Cristo reunida. Sempre. Não tem esse negócio não, irmão. Olha lá da China lá, velho. O negócio lá, o pau tora lá, irmão. Coreia do Norte? Aí você fala assim, impossível ter crente, meu irmão, tem uns crentes e é mais fiel que nós, viu? Eu vou falar para você, irmão. A gente perto desse pessoal, a gente não merecia o mesmo lugar no céu, não, irmão. Porque a celebração é um marco
de reunião dos salvos. Quem são essas pessoas? Quem são esse povo aí? São pessoas que Cristo alcançou com graça, que o seu sacrifício os transformou e agora eles se reúnem para celebrar. Eu gosto muito na igreja que eu cresci, tinha um irmão lá, esse irmão muito interessante. Esse irmão se converteu num culto, numa vigília no monte. Ele e a esposa dele, uma vigília no monte, irmão. E aí na vigília do monte, sabe, vigília no monte não tem luz, né? Agora o povo tem celular com luz, mas na época não tinha. Rapaz, o diabo pegou a mulher lá, irmão. E para achar, irmão, naquela escuridão. Eu estava meio dormindo na vigília, mas pensa num cabo que acordou, cheio do poder de Deus. Onde ela está? Irmão, foi um salseiro naquele monte, meu irmão, para achar aquela irmã. E aí, rapaz, naquela madrugada, Jesus libertou a vida dela. E eles estão crentes até hoje na nossa igreja, crentes lá no Itaim Paulista até hoje. E uma vez ele contando o testemunho, ele diz assim: eu era um lixo, mas Cristo me reciclou. E esse é o grande centro da celebração de Deus. Nós éramos lixo, nós éramos nada, mas o resgate de Cristo sobre a nossa vida nos deu uma nova vida, e por conta disso eu celebro. Eu estou aqui celebrando porque Cristo me salvou, porque Cristo me trouxe para cá. Bom, para eu caminhar aqui, o meu tempo se esvai. Eu queria só dar esse dado. Esse dado não é do Brasil, esse é um dado da Europa, na verdade. Mas ele serve de ilustração, porque tudo que acontece na Europa estraga um pouquinho nos Estados Unidos e é consumido totalmente no Brasil, né? Porque a gente gosta mesmo de coisa que vem meio estragada. 15% das pessoas crentes lá, crentes, batizados, comungantes, 15% deles nunca vão à igreja no culto, nunca vão assistir um culto, nunca vão. 15%. 27% vão uma vez no ano, ou na Páscoa, que é uma celebração cristã, ou no Natal. Eles escolhem uma das duas, vão com a família inteira, botam a roupa de ver Deus, né? Vai com a família inteira, uma vez. São membros daquela igreja, são membros dessa comunidade. 35% vão mais de uma vez. Esse dado é muito interessante, porque sempre que eu levanto esses dados, a pessoa diz assim: não, mas na minha igreja o culto está sempre cheio. Só que assim, a gente não faz observação das oscilações. Se você pensar, por exemplo, que em 4 semanas que nós temos de culto, de celebração, se o irmão faltar em uma delas, já deu quanto por cento do mês? Eu não vou nem arriscar, porque eu sou de humanas, eu sou péssimo nas contas. Você está entendendo? Então o que eu estou dizendo aqui? Esse dado é um dado interessante. Porque a gente tem esse cronograma, essa oscilação. Ah, eu faltei esse final de semana, mas fui nos outros 3. Amém, glória a Deus, a igreja está cheia, o culto está cheio. Mas nós temos um gap de oscilações. Quanto maior é a igreja, menos se percebe. Quanto menor é a igreja, mais se percebe. Irmão, eu fui pastor de igreja de 50 pessoas, irmão. Não, tem uma outra. Tinha uns 30, uns 35. Rapaz, o culto de domingo, irmão. Nem eu tinha vontade de ir, gente. É que eu era o pastor, né? Estava ganhando para fazer aquilo. Eu não tinha vontade de ir, irmão. Eu não ia ninguém, irmão. E os que iam, estavam tudo com sono. Sabe, o cara escora na mulher, mas, sabe aquela coisa que você fala assim: meu Deus, joga uma bomba aqui, eu não aguento isso. Essa oscilação, ainda estão sendo configurados os dados, mas essa oscilação se altera significativamente na pandemia, no pós-pandemia, tá? E é interessante o seguinte: esses dados do pós-pandemia, eles são dados muito preciosos, porque a ideia era 1 mês de igreja fechada. Irmão, quando abrir a igreja, o povo vai fazer fila para entrar. Não faz.
Meu irmão, a carne é forte, irmão. Não faz. Lá na nossa igreja a gente fala assim, vamos fazer tem que fazer um negócio lá no aplicativo para o povo fazer a inscrição para o culto. Irmão, a gente tinha que dar uma mentira, irmão. Irmão, corre que está acabando as vagas. Tava nada, irmão. Não tava. E rapidamente, aquela ideia de que assim, terminando esse negócio de isolamento, o povo vai fazer fila na igreja, começou a alterar na nossa cabeça. Peraí, acho que o povo não vai voltar, não. Por quê? Não tem fila. O de domingo, gente, de domingo assim, irmão, domingo está livre, viu? Livre, mas chega cedo, senão não acha vaga para estacionar. Porque não adiantava, irmão. Tem 50 vagas, batia 20. Entende? E pela primeira vez, os irmãos tiveram uma boa desculpa para não ir ao culto. Pastor, eu ainda não me sinto confortável de ir ao culto. O senhor entende, né? Entendo, irmão. Pastor, eu ainda tenho muito medo dessa pandemia. Um dia eu até preguei na igreja eu falei, irmão, ninguém morre na véspera, irmão. Ninguém vai morrer de véspera. E aí foi muito interessante. Tinha uma família lá, um casal, que eles não levavam nem o lixo. Tá levando o lixo não, irmão. Eles não botavam a cara para fora, irmão. Era tudo assim, botava um negocinho, puxava um negocinho, álcool jogando e tal. Irmão, pegaram o Covid, irmão. E a gente ficou pensando, né? Falei assim, gente do céu, mas o fulano era tão isolado, como que ele pegou esse bicho? Irmão, ninguém morre na véspera, irmão. Ninguém morre na véspera. Você morre no tempo certo, no tempo exato de Deus para você, irmão. Chamou seu número, foi. Não tem isso. Pode estar em casa, na igreja, no carro, no trem, no ônibus, no avião, não interessa. Só que a desculpa era boa. Você quer ver um outro dado interessante? 47,6% dos frequentadores possuem mais de 60 anos. As pessoas mais fiéis às celebrações são as pessoas da geração X para frente. X para trás, aliás. X para trás. Não, glória a Deus. Não, gente, isso daí é um negócio sério para a gente pensar. O glória a Deus é tipo assim, né? Ufa, estou fora dessa estatística, sou crente. Mas não. Se 47% das pessoas que fielmente frequentam as celebrações, elas têm acima de 60 anos, nós temos quase 50% que não estão sendo alcançados pela nossa celebração. Aí entra um dado muito interessante, o pastor Fabiano falou sobre isso, quando uma vez nós contratamos um serviço, é uma empresa que tem do Google, que você paga lá e ele faz um mapeamento de onde você está. Então assim, a nossa igreja está aqui, eu quero um mapeamento aqui dessa redondeza. Irmão, ele dá até número do CPF do miserável que você precisa alcançar, cara. É um negócio assim de Deus. Custa um dinheirinho, mas você vai certeiro. E aí o que acontece? Por que era interessante essas informações, né? Teve assim, eu não tinha o dinheiro para pagar, mas o cara era meu amigo, então ele fez para mim. Aí ele me mandou, me tabulou tudo certinho. Dentro da circunferência, e assim, dentro da circunferência da nossa igreja, então nós tínhamos que pensar de 2 a 5 quilômetros no máximo. Acima de 60 anos não vai andar mais do que isso. Aí a gente pensava, aí ele tabulou para a gente. Aí a gente descobriu o seguinte: se a gente queria, com o nosso culto, alcançar uma nova geração, a gente tinha que mudar a abordagem. Por quê? O maior número de participantes do nosso culto estava na faixa etária fora da nossa circunvizinhança. Já eram pessoas consolidadas, irmãos de muitos anos da igreja, etc. Só que eles não se comunicavam mais de forma alguma com o envolto. Eles não moravam ali.
Eles vinham de outro lugar, eles não eram parte daquele lugar, eles não conheciam as pessoas, não conheciam o dia a dia delas, não conheciam nada. Quando esse meu amigo me dá a pesquisa, eu olho e falo assim, meu pai amado, vai fechar a minha igreja. Mais uns anos e eu só celebro culto fúnebre. Não tem batismo nem... A não ser que o meu olhar mude. Por quê? Porque as pessoas que estão naquele lugar... O que eu tenho construído na minha comunidade não comunica. O segundo dado interessante aqui, 28,2% entre 40 e 60 anos. 17,9% entre 20 e 40. 6,4% menos de 20 anos. Aí eu desafio você a fazer sua própria pesquisa lá na sua igreja. Quem é que frequenta o culto? E sabe um dado interessante? Essa faixa etária aqui, entre 20 e 40, boa parte deles são reincidentes. Eles saíram da igreja nessa faixa etária aqui dos 6,4%, até os 20 anos, eles saíram da igreja. Aí o que acontece? Eles saem da igreja, casa. Aí precisa dar uma ajustada no casamento, os filhos estão dando problema, aí ele volta para a igreja. Por quê? Porque na igreja cuidaram dele, então ele vai cuidar dos filhos dele. Aí ele volta para a igreja. Por isso que você tem um salto de 6,4 para 17,9 entre 20 e 40, que é uma idade de maturidade, né? onde você está construindo sua família, você está acertando alguns detalhes da sua vida, já não dá para você aventurar demais, você já não está para brincadeira, você precisa acertar. Tá? Bom, qual que é o perigo então que a gente tem diante desse quadro? O primeiro deles é soluções instantâneas. Gente, não existe solução instantânea para o culto. Não tem. E isso é o que faz a gente gastar mais tempo. Porque às vezes a gente faz, mas o negócio não encaixa. Eu, graças a Deus, nas minhas igrejas eu sempre fiz isso. E uma ou outra era resistente, mas a maioria delas, eu só pastoreei 4 igrejas. 3 dessas igrejas, eles eram assim: pastor, a gente não pode ficar parado. Vamos fazer. Pastor, olha... eu acho que não encaixou isso aqui. Falta... Tá, irmãos, vamos reajustar aqui o foco. Muda aqui, tira isso aqui. Por quê? Soluções instantâneas, o que está acontecendo aqui na igreja de Santo Amaro, você não transporta simplesmente para a sua igreja. Você não pega aqui, coloca aqui e fala assim, agora o negócio vai andar. Não. Porque soluções instantâneas não existem. Tudo precisa ser construído. E essa construção depende da comunidade. Não adianta o pastor querer alcançar o bairro inteiro se a comunidade disser assim, nós não queremos. Não adianta. Eu fui pastor numa igreja, a última igreja que eu pastoreei, e chegou numa reunião e eu falei para eles, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Eu vou mostrar para vocês qual é o meu foco, a minha cabeça, aonde eu quero chegar. Vocês me dizem o seguinte, pastor, a gente quer ou a gente não quer? Porque é o seguinte, eu já estou cansado e eu não vou gastar o meu tempo com quem não quer. Entendeu, meu irmão? Moisés está com o povo no deserto, mas tem um povo lá que tem que cuidar, que vai atravessar o Jordão, irmão. O que fica no deserto morre. 40 anos vai estar todo mundo morto, inclusive o Moisés. Mas não é interessante? Essa ideia do Moisés é interessante. Chega uma hora que o Moisés está tão saturado que ele diz assim, ele chega a dizer para Deus assim, esse seu povo, ele não toca na rocha, ele bate nela. Por quê? Porque ele não aguenta mais. Eu falo para esse pessoal andar para a direita, eles querem andar para a esquerda. Eu falo, eles não vão. E aí foi muito interessante isso. Pastor, vamos junto. O que a gente acertar, a gente acerta. O que a gente errar, a gente refaz. Não é desistir, é refazer, irmão. A igreja continua até Jesus voltar. Esse negócio de, não aguento mais, trabalhei demais. Ô filho, você morrer, vai descansar tranquilo. Entendeu? Mas a comunidade é assim. Ela continua. O outro perigo que temos... Ih, falhou os outros perigos aqui, hein? Opa, voltou. Falta de autoanálise. O que é autoanálise, gente?
vou usar uma linguagem da administração, qual é o gargalo do nosso culto? Isso é uma autoanálise. Na minha igreja, o que eu fiz? Eu fiz um questionário, né? Na época teve que fazer na mão, né? Mas na última igreja a gente já fez pelo aplicativo. Irmãos, entra lá, responde e tal. E nós fizemos perguntas pontuais. E tinha um outro negócio que eu fazia pessoalmente. Todas as pessoas que visitavam a nossa igreja, eu investia uns 5 minutinhos, 10 minutinhos conversando com elas. E se o cara aceitasse Jesus, meu irmão, teve um rapaz que aceitou Jesus, eu cheguei e falei assim, cara, por quê? Por que você escolheu a gente? Aí, como assim, pastor? Você já foi em outra igreja? Eu já fui na igreja X, isso. Rapaz, essa é boa, aquela é boa também. Eu também conheço essa aí. Por que você escolheu aqui? Gente, é impressionante como essa informação é importante. Aí o cara diz assim, pastor, foi a primeira igreja que eu me senti parte. Opa! Mas como que você se sentiu parte? Irmão, tem mais uns 10 igual ele, que vão se sentir do mesmo jeito. Então essa informação eu quero. Mas como que você se sentiu? Pastor, eu entrei e tal, ninguém me conhecia, mas todo mundo falou comigo. Opa! Anotado. Mas quando uma pessoa chegava para mim e dizia assim, pastor, eu agradeço e tal, mas eu estou me mudando, vou para outra igreja e tal. Rapaz, peraí, vamos conversar. Não. Irmão, não vai, isso é importante. Aquele processo todo que a gente faz. Às vezes nem é verdade, tá? Fique você sabendo, tá? Às vezes nem é verdade. Isso é muito importante aqui. Não tem jeito. Aí eu faço a pergunta. Mas me diz assim, com sinceridade. Por quê? E aí eu ouvia. Uma vez teve uma irmã que eu fui atrás. Rapaz, eu fiquei atrás dessa irmã, não vai. Aí um dia eu falei assim, irmã, sinceridade, eu quero sinceridade, irmã. Eu sempre pastoreei essa igreja com sinceridade. Eu nunca fingi nada para vocês. Eu quero que a senhora seja sincera, me diga com sinceridade. Ela falou assim, ela estava indo para o templo de Salomão. Ela falou assim, pastor, quando eu entro no templo de Salomão, que eu vejo aquele piso, pastor. Eu falei, irmã, o nosso piso... Não, mas assim, eu fiquei com raiva, lógico, né, do que ela falou, que a gente é humano, eu fiquei com uma raivinha. Mas eu pensei bem, aí um dia eu fui entrar na igreja, né, cheguei na igreja, entrei na igreja e falei assim, rapaz, esse piso é feio mesmo. Mas não é uma informação? Se você quer saber disso, olha, existem pessoas hoje que elas estudam, pessoas que estudam ambiente, por exemplo. Qual é o tipo de piso que você coloca para você ter atenção? Por exemplo, já reparou que quando você vai ao shopping, vou domingo almoçar com a minha família no shopping. Você já reparou que você senta para comer e você fica tão incomodado que você quer comer rápido para sair? Por quê? O ambiente foi planejado para você sair rápido, irmão. Aquilo ali precisa girar. O cara fica ali conversando, o negócio não vende. Tudo está produzido para isso. Então a gente não pode ser inocente de pensar que o ser humano que entra na nossa igreja, ele também não tem essas conexões. Ele tem. Ele está olhando o piso. Ele está olhando a parede. Ele está olhando. Então veja, a autoanálise é importante. Existem coisas que você fala assim, irmão, desculpa, mas isso aqui, velho, na boa. Um dia o irmão falou assim para mim, pastor, sinceramente, sim, o senhor é muito bom, eu gosto do senhor. O senhor é animado e tal. Quando o cara fala assim, eu já sei que vai vir a pancada. O senhor é animado. Não, verdade mesmo, pastor. Mas assim, o Valdomiro, pastor, aquele homem tem um poder de Deus demais e tal. Aí eu falei assim, irmão, é melhor você ir embora mesmo, irmão. Porque é o seguinte, o Valdomiro não dá para ser, irmão. Não dá. Então, assim, tem coisa que você vai descartar. Mas tem coisa que você precisa pensar. E se a igreja do Valdemiro é do lado da sua? Você está entendendo? Você tem que pensar, irmão. Porque a autoanálise é importante. Quando a gente descobre, por exemplo, que a nossa igreja é péssima em recepção. Aí você diz assim, meu Deus, uma igreja ruim de recepção e tal. Aí você fala assim, não, mas peraí. Poxa, mas o irmão fulano ou a irmã fulana faz a recepção há 50 anos.
O que tem de errado? Aí um dia você pega um desses que foi visitar ou que veio e não quis ficar, e você pergunta assim, o que você achou da recepção? A irmã fulano, o irmão fulano recebeu bem? Porque aí você vai descobrir o seguinte, se você não trocar a pessoa que recepciona, não tem solução. Principalmente quando nós estamos falando de igreja dentro de uma cidade como é São Paulo. Tem jeito, irmão. Bateu na porta, mediu. Eu vou em restaurante, eu vou nesses lugares para comer. O cara me mediu, já começou a encrenca. Entendeu? Aí você chega na igreja, de repente você foi com a melhor roupa que você tinha. Seja bem-vindo. Aí, meu irmão, o pastor precisa ter aquela coragem de chegar e falar assim, agradecemos, irmão, vamos aposentar você, vamos jubilar, faz uma festa grande assim, irmão, mas passa o bastão. E aí, por último, o pragmatismo. O pragmatismo é um problema. O que está dando certo na igreja XYZ precisa nos inspirar, mas não é para a gente copiar. Tem coisas que eu olho, por exemplo, eu gosto de estudar a igreja, eu visito a igreja, às vezes eu vou disfarçado, boné, tal, tudo arrumadinho, porque você sabe que os nossos crentes estão nessas igrejas, tudo por aí, né? Hoje mesmo, aqui ó, que oração agora? Aqui, 11 horas, tem muito crente promessista em umas igrejas por aí, meu irmão, muito. Então assim, eu estou indo analisar, eu vou disfarçado, porque vai que o cara, rapaz, você vê que a promessa está tão ruim que até o pastor Samuel está indo lá na igreja. Não é assim? O cara é assim. Só que assim, a ideia é você olhar, por que essa igreja está juntando mais gente? Por que o culto dessa igreja ele é empolgante? E o da minha não é? Aí, terminou o meu tempo aqui, mas só para eu conduzir, para finalizar, o meu filho... copiei aqui errado. O meu filho, ele ficou entusiasmado, meu filho tem 3 anos, desde os 2 anos ele segue um rapaz que é baterista no YouTube. E meu filho já fez eu comprar bateria para ele. Nós moramos num apartamento, ele tem uma bateria lá, bateria de verdade mesmo, só que do tamanho dele. E aí, a gente queria desmamar o nosso filho, e aí minha mulher veio para São Paulo, eu em Cosmópolis, e o meu filho estava jururu, aí eu falei assim, filho, o que você quer, filho? Você está muito triste e tal, o que você quiser o papai vai fazer. Aí ele falou assim, papai, eu quero ir na igreja do Denis. Denis é o nome do baterista. Meu irmão, ele assistiu vídeos o dia inteiro daquele Denis, baterista, e falou, papai, eu quero ir na igreja do Denis. Eu falei, meu irmão, como um bom pai, o pai está aqui para realizar mesmo as vontades do filho. Eu falei assim, filho, seguinte, papai vai achar essa igreja. E entro daqui, vou dali. Eu descobri a igreja, ficava em Sumaré, 30 quilômetros. Eu falei assim, filho, nós vamos na igreja hoje. Liguei para o baterista. Pô, pai, sou fulano de tal, ó, meu filho é seu fã e tal. Preciso levar esse menino aí e tal, não sei o quê. Não, bem-vindo e tal. O culto começa às 18 horas. Eu fui para essa igreja. Eu vou mentir para vocês, não. Como um bom promessista, eu fui assim, tipo, vamos lá, né? Mas melhor não tem. Irmão, quando eu cheguei para estacionar nessa igreja, irmão, mas era tanto carro, que eu falei assim, não é possível, não é possível. E eu não estava achando, o GPS dizia que eu estava no lugar, mas não visualizava nenhuma igreja. Aí parei uma pessoa e falei assim, olha, a igreja tal. Aí a pessoa falou assim, não, o senhor está no rumo certo, o senhor tem que virar aquela rua ali. Meu irmão, quando eu virei a rua, mas era um negócio muito grande, irmão. Era um prédio gigante, cara. Era um negócio assim que eu já bateu uma deprê em mim. Eu falei assim, ô filho, tal, acho que é aqui, mas acho que hoje ele não está, vamos embora e tal. Não, papai, eu quero. Cheguei nessa igreja, irmão. Uma igreja Assembleia de Deus. Na igreja. Eu nem estava vestido como Assembleia de Deus, né? Seja muito bem-vindo e tal. Blá, blá, blá. Olha, tem assentos à direita, à esquerda, o banheiro fica ali e tal. Eu falei, meu pai amado. Aí o meu filho, aonde, papai? Aonde está o Denis? Aonde? Aí visualizei uma igreja enorme. Visualizei o palco, vi a bateria. Falei, agora nós vamos lá, né?
Tomei o cuidado de não sentar em nenhuma daquelas cadeiras que fica na frente, né? Porque o povo gosta de dar uma reserva ali, né? E aí é ruim, né? Dá para você dar uma licencinha, que o outro sentar aqui. Sentei na segunda fileira. Meu filho ficou sentadinho. Focado. Meu irmão, cantou o grupo das irmãs. Tudo que eu sou contra. Cantou o grupo das irmãs. Cantou o coral. Cantou um grupo de adolescentes. E foi cantando gente naquela igreja, irmão. Já tinha umas 2 horas de culto. Já tinha tido umas 3 pregações. O raio do Denis não tinha tocado ainda, então eu não podia ir embora. O meu filho concentradíssimo. Quando entrou o grupo de louvor era o último antes da pregação. Quando entrou o grupo de louvor, irmão, ministério de música, meu filho vibrou, cara. Posso te confessar uma coisa? Foi difícil sair daquela igreja, irmão. Foi difícil sair daquele culto. E naquela noite eu fiquei deprimido mesmo, refletindo sobre isso. Não tem a ver com a denominação. Tem a ver com uma convicção de coração. Eu olhava aquele pessoal, o grupo das irmãs cantando. Eu fui pastor na igreja, tinha um grupo das irmãs. Eu pedia para elas não cantar. Era desanimador, gente. Desanimador. As irmãs pareciam que elas tinham sido obrigadas a ser colocadas lá na frente, irmão. De vez em quando elas ainda discutiam o tom da música. Aquelas irmãs estavam lá na frente, irmão. Elas fechavam o olhinho, rapaz, e mandavam aquelas vozes. É tudo Cassiane, né? 500 graus de puro fogo santo e poder. E eu falando assim, meu pai amado, como que eu vou sair daqui? Porque o culto encarna a missão de Jesus no mundo. Para uma comunidade e um ajuntamento local. É a comunidade em busca das pessoas e não as pessoas em busca da comunidade. Eu sentado com meu filho, a menina chegou para mim e falou assim, olha, nós temos um prédio ali que é o prédio das crianças e tal. O senhor não quer deixar eu levar ele? Eu falei assim, rapaz, aí menina aqui você não leva não. Não, ele vai ficar aqui. Só que, quando eu estava saindo, eu fui passar no prédio. Ô irmão, eu consigo entender alguns pais que dizem assim, pastor, eu estou indo para outra igreja porque não tem lugar para o meu filho. Porque era uma estrutura para criança, desenvolvida para criança, com culto. Porque, irmão, nós estamos falando de uma igreja pentecostal, irmão. O culto das crianças é Pentecoste, irmão. Não é esses cultos desanimados que a gente tem, não. Pentecoste. Então veja, se encarna isso. Não dá para você ter aqui na frente uma pessoa cantando como se estivesse obrigado. O irmão começa a dirigir o culto, a fazer a abertura do culto, parece que ele descobriu na hora que ia ser. Porque, gente, quando nós somos da comunidade, nós interagimos. A gente, é normal, aqui é assim mesmo. Começa atrasado, é o horário promessista e tal. Mas quando vem uma pessoa de fora, quando vem o seu vizinho, as observações que ele faz não é se o fogo caiu. As observações que ele faz, primariamente, é o pessoal organizado. Eu entendi aquilo. Olha, aquilo funcionou direitinho. Bom, eu quero encerrar aqui, mas, desculpa aí, eu falei demais, mas eu vou encerrar aqui. O culto, então, faz parte da missão de Deus no mundo. Celebração, gente, não é um cumprimento de agenda. É uma missão de Deus sendo concretizada no mundo. Deus está buscando as pessoas no mundo. Deus está buscando. E você pode criar os métodos que você quiser. Pequeno grupo, célula, irmão, tico-tico no fubá, o que você quiser. O final é sempre o mesmo. É alguém em comunidade celebrando a Jesus. Não interessa se o cara aceitou Jesus no grupo pequeno. Ele é inserido na comunidade por meio da celebração. Algumas pessoas não vão em grupo pequeno. Cerca de 70%, 80% de todas as pessoas que se convertem em igrejas evangélicas, primeiro elas foram levadas, um amigo, um parente, e elas foram levadas no culto. Não teve jantarzinho, não teve nada, elas foram no culto. Mas o culto era tão impactante que a vida delas foram impactadas para sempre. No culto. O encontro
concretiza a vontade redentora de Deus. Por isso que a gente insiste, o culto precisa ter o Evangelho como centro. É o Evangelho, irmão. Uma vez um pessoal brigou comigo que eu era contra fazer culto Dia das Mães. Culto Dia das Mães, culto. Assim, não é que eu sou contra, eu acho que não é culto. É uma festa, mas não é culto. Porque o culto, ele tem como centro o Evangelho. Por quê? Porque ele concretiza a obra redentora de Cristo. O que a celebração faz? A celebração informa para o cara. Ô Zé, você está perdido. O inferno é seu lugar, irmão. Mas é o seguinte, Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir a sua vida. E se você entregar essa vida a Ele, se você deixar Ele fazer parte dessa sua vida, você tem um futuro. Isso é o culto. Mas ele também é o encontro de Deus e o ser humano, é o alumbramento. Ô gente, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos daqui 30 dias. 41 anos, nunca imaginei que ia fazer 41. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu já vivi experiência de celebração na igreja. Sabe daquelas assim que a gente fala mesmo assim, eu não sei, se a igreja subiu, o céu desceu, irmão. Sabe? Fala, cara, o que foi isso? Eu já terminei culto assim, que eu falando comigo mesmo, o que foi isso? Porque é o encontro de Deus e o ser humano. Acontece, não é só organização, acontece um negócio sobrenatural. E é esse encontro de Deus. Aposta em um processo de crescimento, por isso que a pregação é importante. Não adianta ter mais... fazer 2 horas de louvor, porque o louvor é óbvio, o louvor é tipo assim, ele dá uma mexida com a gente. Irmão, mas não tem jeito não. O que faz crescer e ter maturidade é a pregação da palavra de Deus. É a pregação do Evangelho. E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque algumas igrejas, na tentativa de serem palatáveis à sociedade, ou na interação cultural com a sociedade, elas estão transformando o culto no TED. Sabe aquele TED Talkings? Ei, gente, vocês precisam dar uma olhada nos negócios que estão acontecendo aí, hein? Tem uma igreja aqui do ladinho aqui de Santa Mara que está levando um monte de promessista, viu? O culto é TED Talks. Vocês nunca viram o TED? O TED é aquele negócio, o cara entra, bom, eu sou fulano de tal, e ele anda. E aí, um dia, eu tomei uma decisão na minha vida, e tal. E o povo chora. Ai, aí o meu pai morreu, percebi naquele momento, chora. Existem igrejas que elas estão construídas com essa ideia de TED Talks. A maneira como o pastor fala, a maneira como o pastor prega, os temas que são abordados, a abordagem que ele faz, todas estão relacionadas com o TED. Depois você olha no YouTube o que é o TED. Só que deixa eu dizer uma coisa. A celebração cristã, ela aposta em um processo de crescimento. O crente, a pessoa que entrou nessa celebração agora, ele precisa ser um crente melhorzinho quando ele entrar na próxima. Ele tem que sair daqui melhorzinho. Por quê? Porque ele está crescendo. Por isso que ela é centrada na palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus constrói maturidade e crescimento. Você pode aumentar o seu auditório com essa ideia de TED Talks, falando bonitinho e tal, girando de um lado para o outro. Tranquilo. Mas só a palavra de Deus transforma a vida do ser humano. O bairro só é transformado com a pregação do Evangelho. A cidade só é transformada com a pregação do Evangelho. E para a gente encerrar, eu encerro aqui mesmo, tá? A gente precisa, esses 4 desafios, o contexto, a linguagem, o chamamento versus alcances e unificar a forma e o conteúdo. E eu tenho insistido muito nisso já há muitos anos. A ideia do contexto é, não adianta a gente falar de uma forma e em uma forma que ninguém mais está nos ouvindo. É por isso que a gente está na internet, é por isso que a gente está avançando, mas a gente precisa avançar com o Evangelho. Senão, a gente só é mais um. A linguagem, a gente precisa entender
as pessoas que Deus está nos dando, qual é a melhor maneira de nos comunicarmos com elas? É o desafio da linguagem. O chamamento versus alcance é: as pessoas não vêm, você precisa buscá-las. E aí, como que nós desenvolvemos dentro da nossa realidade estratégias de alcance para que essas pessoas sejam inseridas na nossa celebração? Aí a gente tem que rever a música, a gente tem que rever o tempo, a gente tem que rever a maneira que a gente fala uma coisa ou outra, a gente tem que rever, por exemplo, momentos da nossa celebração, se permanecem ou não permanecem. Por quê? Porque nós estamos intencionalmente dizendo para Deus: Senhor, pode mandar as pessoas, porque nós estamos preparados para recebê-las. E por último, a gente precisa fazer uma verdadeira unificação de forma e conteúdo. Veja bem, forma, ela é discutível. Você pode discutir, por exemplo, se usa terno e gravata ou não. Eu acho muito engraçado que o pessoal começa a falar de revitalização, a primeira coisa que ele fala é: eu parei de usar terno e gravata. E uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, das igrejas mais crescentes do Rio de Janeiro, na Gávea, eles usam toga. Tem coral cantando todo dia, todo culto. Então não é a roupa, irmão. Não é o coral. Está entendendo? Mas o conteúdo não pode ser negociado. O que é pecado continua sendo pecado. O evangelho continua sendo o evangelho. E a gente continua profetizando isso no sentido mais lato da palavra, mais estrito da palavra, profetizando isso, anunciando para o mundo que a solução do mundo não é o novo político, é o evangelho. Enquanto o evangelho não tomar o mundo, não tem mudança, não tem transformação. Agora o restante, a gente negocia. Se nós vamos ter cadeiras brancas, cadeiras vermelhas, se nós vamos ter poltrona, se vai ser igual um cinema. Ô, irmão, isso é tudo perfumaria. A realidade é, a nossa celebração, o centro é o Evangelho de Cristo. Se o centro for o Evangelho de Cristo, então, meu irmão, você pode ter certeza, as pessoas serão impactadas e serão transformadas. Mas aí você precisa observar um detalhe. Existe algo que só Deus pode fazer. Converter o pecador, só Deus. Trazer o pecador para a igreja, a gente desenvolve estratégias, mas quem traz é Deus. Só Deus pode fazer isso. Mas a gente pode organizar melhor. As músicas podem ser melhores. A gente pode ter uma estrutura melhor definida. Porque tudo isso, no final, contribuirá para aquilo que Deus já fez. Porque assim, Deus está no mundo, gente. Salvando o mundo. A gente vai com o cestinho e vai colhendo os frutos que o Espírito Santo vai nos dando. Então não dá para a gente encarar a celebração como sendo qualquer coisa. Não, não é. É a coisa mais importante da igreja. É o momento mais importante da igreja. Seja para os crentes, seja para os não crentes. A gente só precisa decidir se queremos fazer isso ou se a gente continua deixando Deus falar assim: essa escola não dá. Eu vou matricular o meu filho nessa outra. Amém? Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus.